A humilhação queimava como ácido corrosivo nas veias de Omar Hakim, enquanto observava a mulher parada diante dele no altar improvisado. Não era Alicia. Nunca seria a Alicia. Era a irmã, a esquecida, a defeituosa. Dali a fame mantinha a cabeça erguida com dignidade férrea que fazia algo estranho e indesejado apertar no peito dele. Mas Omar empurrou a sensação para longe com força brutal e impiedosa. Ela usava o vestido de noiva que tinha sido costurado sob medida para a irmã. Grande demais nos ombros delicados, comprido demais na barra arrastando no chão. Uma lembrança física e dolorosa de que era substituta de segunda categoria, segunda escolha, segunda opção em tudo. 3 horas atrás, Alicia tinha fugido. Fugido com o príncipe europeu Victor como amantes em romance barato, deixando o escândalo internacional explosivo que ameaçava destruir a aliança vital entre os reinos. Fugido deixando Omar parado no altar como idiota completo, com centenas de dignitários poderosos assistindo chocados, contratados de paz de décadas dependendo daquele casamento político. E então Farid Fahmy, o pai das 2 irmãs, tinha feito a proposta desesperada que salvaria as aparências, mas destruiria qualquer ilusão de dignidade que Omar ainda mantinha. Case-se com minha outra filha. Agora. Hoje. A aliança permanece. A outra filha. Dália. A que a família mantinha escondida em ala isolada do palácio há 27 anos porque nascer surda em família real era vergonha inaceitável e permanente. A que nunca aparecia em eventos públicos. A que nem sequer tinha sido considerada como opção de casamento até aquele momento de desespero absoluto. Omar tinha aceitado porque não havia escolha real. Recusar significaria guerra. Significaria colapso de tratados frágeis. Significaria mostrar fraqueza, quando sua reputação dependia de força implacável e decisões rápidas. Mas aceitar significava isso. Significava estar parado ali, aos 32 anos, sheik do reino mais poderoso do deserto árabe, comandando o império de 15 bilhões de dólares, casando-se com mulher que ele nunca tinha visto antes daquela manhã humilhante. Omar forçou-se a realmente olhar para ela pela primeira vez. Dália era pequena, talvez 1,62 m, delicada onde Alicia era voluptuosa e chamativa. O cabelo castanho escuro estava preso em coque simples, revelando pescoço gracioso e ombros que pareciam carregar peso invisível, mas devastador. A pele era cor de areia clara do deserto ao amanhecer. Os lábios cheios tremiam levemente, apesar do controle visível que ela exercia sobre si mesma. Mas eram os olhos que prendiam a atenção de forma perturbadora. Castanhos dourados enormes, expressivos, inteligentes de maneira que ele não esperava. Olhos que o observavam com mistura complexa de medo, resignação e algo que parecia perigosamente próximo de pena. Ela tinha pena dele. A mulher que estava sendo forçada a casar com um desconhecido tinha pena do sheik poderoso e humilhado. A raiva ferveu mais forte. Omar voltou o rosto, recusando-se a manter o contato visual. O imã continuou a cerimônia em árabe rápido, palavras que Dália não podia ouvir, compromissos que ela não podia entender, votos que nenhum dos dois queria fazer. Quando o imã sinalizou que estava completo, Omar virou-se e saiu do salão sem olhar para trás, sem tocar a noiva, sem sequer fingir que aquilo era casamento real. Era contrato. Papel assinado. Dever cumprido. Nada mais. A primeira noite, Dália esperou no quarto nupcial preparado às pressas, o mesmo que tinha sido decorado para Alicia. Rosas vermelhas por todo lado, pétalas na cama enorme, velas aromáticas criando atmosfera romântica completamente deslocada da realidade fria e brutal. Ela esperou 3 horas, usando camisola branca de renda que a criada tinha insistido que vestisse, sentada na beirada da cama com as mãos entrelaçadas no colo, observando a porta que nunca se abriu. Omar não veio. Não naquela noite. Não em nenhuma noite nos 3 anos seguintes. Dália aprendeu rápido como funcionava seu casamento. Ela vivia no palácio imenso de mármore e ouro. Tinha roupas caras que nunca usava, joias preciosas que permaneciam guardadas, criados que aprenderam linguagem de sinais para atendê-la. Ordem direta de Omar que ela nunca entendeu completamente. Mas o marido era fantasma, presença que ela sentia mas nunca alcançava. Eles jantavam juntos 2 vezes por semana, em salão formal enorme onde a mesa comportava 20 pessoas,
mas sentava apenas dois em extremidades opostas. Omar comia em silêncio, olhos no celular ou em documentos, respondendo às perguntas educadas que ela fazia através de intérprete com monossílabos curtos e definitivos. Participavam de eventos oficiais onde ele a apresentava como minha esposa Dália, com voz neutra e profissional. Colocava a mão nas costas dela para guiá-la em público. Único toque que ela recebia, breve e protocolar e completamente desprovido de calor. Dormiam em alas opostas do palácio. Ela voltava para seus aposentos após os eventos, passava pela porta fechada do quarto dele e se perguntava o que teria que fazer para que ele realmente a visse. Porque Omar nunca a olhava. Não de verdade. Os olhos dele deslizavam sobre ela como se fosse móvel ou decoração, focavam em pontos acima da cabeça dela ou além do ombro dela. Evitavam contato direto com precisão cirúrgica. E ele nunca tentou aprender linguagem de sinais. Falava com ela apenas através de intérpretes. Dava ordens que eram traduzidas. Recebia respostas que eram interpretadas. Havia sempre uma pessoa, uma parede, uma barreira entre eles. Dália entendia a mensagem implícita com clareza dolorosa. Ela não valia o esforço. Mas o pior, o absolutamente pior, era que ela estava se apaixonando por ele mesmo assim. Apaixonando-se pelo homem que a tratava como dever cumprido e obrigação política. Pelo sheik que comandava o reino com justiça férrea, mas nunca tinha palavra gentil para a esposa. Pelo Omar que ela observava secretamente de longe, estudando cada expressão do rosto bonito e severo, aprendendo a ler os lábios dele quando falava com outros, memorizando cada movimento e hábito. Você consegue imaginar a dor de Dália? Se apaixonar pelo homem que te trata como se você fosse invisível? Se o seu coração está apertado agora pensando nos 3 anos de solidão que ela viveu dentro do próprio casamento, deixa o like porque essa história vai mexer ainda mais com você. Aproveita também para nos dizer de que lugar você está nos assistindo. Sempre pesquisamos quando não é uma cidade conhecida por nós para ver o lugar onde vocês vivem. É em uma cidade com praia? Selva de pedra? Cidade pequena e tranquila? Adoramos saber isso. Mas vamos continuar, pois você não vai querer perder o que vem agora. O destino de Dália e Omar vai te surpreender. Dália sabia coisas sobre ele que ninguém mais sabia. Sabia que ele acordava às 5 da manhã todas as manhãs e caminhava pelos jardins sozinho antes do dia começar. Sabia que ele preferia café amargo e forte, sem açúcar. Sabia que ele ficava tenso quando lidava com seu conselheiro principal e relaxava levemente quando o sobrinho pequeno visitava. Sabia que ele lia poesia árabe clássica tarde da noite na biblioteca, pensando que estava sozinho. Ela o observava de longe, invisível como sempre foi, colecionando pedaços dele que nunca seriam seus. E toda noite, Dália escrevia cartas que nunca enviava. Cartas confessando amor impossível e patético. Cartas descrevendo como o coração dela acelerava quando ele entrava no cômodo mesmo sem olhar para ela. Cartas implorando que ele a visse, apenas uma vez, realmente a visse. Mas as cartas ficavam escondidas na gaveta trancada da escrivaninha. Porque ela sabia que se ele as lesse, sentiria apenas pena. E pena era pior que indiferença. Então Dália fingia. Fingia que estava bem com aquele casamento vazio. Fingia que não doía acordar todos os dias, sendo invisível para o único homem que ela queria que a visse. Fingia que 3 anos de solidão dentro do próprio casamento não estavam despedaçando algo essencial dentro dela. Fingia. E continuava amando em silêncio completo e devastador. O que Dália não sabia era que Omar estava igualmente obcecado, mas escondia atrás de máscara de gelo e controle absoluto. Desde a primeira noite de casamento, quando ele tinha se forçado a não ir ao quarto nupcial, porque sabia que se tocasse ela uma vez sequer, não conseguiria manter a distância necessária, algo dentro dele rachou. Rachou e começou a sangrar silenciosamente, porque Dália não era o que ele esperava. Não era vítima chorosa ou resignada amarga. Era forte. Forte de forma que ele não tinha previsto, não tinha se preparado para enfrentar. A dignidade com que ela aceitou o casamento emergencial, sem uma lágrima. A forma como ela aprendeu a rotina do palácio em semanas e se adaptou sem reclamar. O jeito que ela sorria para as crianças dos criados no jardim, usando as mãos para contar histórias que eles não entendiam completamente, mas adoravam mesmo assim.
a paciência infinita quando ele a tratava com frieza protocolar que sabia ser cruel. Omar observava-a secretamente. Observava como ela cuidava do jardim de rosas todas as manhãs, tocando as pétalas com ternura que ele nunca receberia. Observava como ela lia na biblioteca, perdida completamente nos livros, o rosto se iluminando de forma que fazia o peito dele apertar. Observava como ela ficava parada na sacada do quarto olhando o deserto ao pôr do sol, expressão de solidão tão profunda que ele a reconhecia porque espelhava a própria. E odiava a si mesmo. Odiava por colocá-la naquela situação. Odiava por não ter coragem de se aproximar. Odiava por querer ela tão desesperadamente quando sabia que ela merecia muito mais que um marido que a tratava como dever cumprido. Porque Omar tinha medo. Medo paralisante e destruidor. Alicia o tinha despedaçado. Não porque ele a amasse. Ele sabia agora que nunca tinha realmente a amado. Mas porque a humilhação pública, a rejeição diante de centenas de testemunhas, tinha exposto vulnerabilidade que ele não podia permitir. Tinha mostrado que nem todo o poder e dinheiro e status do mundo garantiam que alguém o quisesse de verdade. E Dália? Dália o olhava com aqueles olhos dourados enormes, e ele via pena neles. Pena pelo sheik poderoso que foi rejeitado pela noiva. Pena pelo homem que se casou com a irmã defeituosa, por obrigação. Omar não aguentava pena. Preferia a indiferença à pena. Então, mantinha distância. Recusava-se a aprender linguagem de sinais, porque isso significaria intimidade real, comunicação verdadeira, abertura que ele não podia permitir. Ordenou que os criados aprendessem para que ela fosse bem tratada, mas ele mesmo nunca tentou formar um único sinal. Porque se ele aprendesse a língua dela, teria que conversar com ela, e se conversasse, descobriria quem ela era realmente, e se descobrisse, se apaixonaria completamente. E se apaixonar significava vulnerabilidade, significava risco, significava possibilidade de ser rejeitado de novo. Então Omar se protegia através da frieza, através da distância, através do silêncio que crescia entre eles como abismo intransponível. Mas a obsessão crescia. Crescia como fogo lento e constante que ele não conseguia apagar. Crescia nos olhares roubados quando achava que ela não percebia. Crescia na forma como ele memorizava cada detalhe dela, como ela prendia o cabelo quando estava concentrada, como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa, como ela tinha pequena covinha no lado esquerdo quando sorria de verdade. Crescia na tensão que o consumia quando ficavam no mesmo cômodo, na forma como o corpo dele ficava hiperalerta à presença dela, rastreando cada movimento mesmo sem olhar diretamente. Na maneira como ele tinha que apertar os punhos para não alcançar e tocar quando ela passava perto. 2 anos de casamento e Omar sabia exatamente como era o perfume dela. Jasmim e algo mais suave e adocicado que o deixava meio tonto. Sabia que ela tinha pequena cicatriz no pulso esquerdo de quando caiu de árvore aos 8 anos. Sabia que ela preferia chá de hortelã no café da manhã e lia poesia persa à noite. Sabia tudo sobre ela exceto como era tocá-la, beijá-la, fazer amor com ela. E aquele não saber estava matando algo dentro dele lentamente, mas inexoravelmente. A mudança aconteceu em uma noite de tempestade no deserto, 2 anos e meio após o casamento vazio deles. Omar voltou de viagem de negócios na fronteira norte, onde tinha havido emboscada de grupo rebelde. Ele escapou, mas levou bala de raspão no ombro. Nada grave, mas doloroso o suficiente que o médico prescreveu analgésicos fortes. Ele tomou dose dupla porque a dor era irritante e ele tinha reuniões importantes pela manhã. Não considerou que analgésicos fortes mais exaustão, extrema mais perda de sangue moderada, resultariam em estado alterado de consciência, perigoso. Às 3 da madrugada, Omar cambaleou pelos corredores do palácio, perdido de remédios e dor. Tentando encontrar o próprio quarto, mas sem conseguir lembrar qual porta era a certa. Tudo girava levemente. As paredes pareciam mover. Então, uma porta se abriu e ela estava ali. Dália, com camisola de cetim azul claro que chegava no meio das coxas. O cabelo solto caindo em ondas por sobre os ombros. Os olhos arregalados de preocupação quando viu o estado dele. Ela se moveu rápido, pegando o braço dele para estabilizar, guiando-o pela porta. Omar tentou protestar, mas as palavras saíam arrastadas e sem sentido. Tentou se afastar, mas os pés não obedeciam comandos. Dália o levou até a cama.
A cama dela, ele percebeu vagamente, e tentou fazê-lo sentar. Mas no processo de baixar o peso dele, Omar perdeu o equilíbrio completamente, puxando-a junto. Ela caiu sobre ele na cama. Leve e macia, e cheirando a jasmim que invadiu os sentidos dele como droga mais potente que qualquer analgésico. Omar deveria ter se levantado. Deveria ter saído. Deveria ter mantido o controle que exercera rigidamente por 2 anos e meio. Mas estava alterado de remédios e exausto de sangue perdido. E ela estava ali. Finalmente ali. Corpo pequeno pressionado contra o corpo dele. Respiração rápida. Olhos enormes e dourados olhando para ele com preocupação misturada com algo mais quente e perigoso. Dália. Ele murmurou o nome dela pela primeira vez em anos. Dália, eu... Ela colocou os dedos sobre os lábios dele, silenciando-o. Então substituiu os dedos pela boca dela. O beijo foi tentativo de início, hesitante, como se ela esperasse que ele a empurrasse. Mas Omar não empurrou. Não podia. 2 anos e meio de fome reprimida explodiram de uma vez. Ele a puxou mais perto, impossível de mais perto, rolando para que ela ficasse sob ele. As mãos dele, que nunca tinham tocado ela além de roçar protocolar, agora exploravam freneticamente. A curva da cintura, a suavidade dos quadris, a pele quente e macia das coxas. Dália arqueou contra ele, os dedos dela enterrando-se no cabelo dele, abrindo a boca sob a dele em convite que Omar aceitou desesperadamente. Línguas se encontraram, provaram, reclamaram. A camisola dela desapareceu. A camisa dele foi arrancada. E então, não havia mais barreiras, não havia mais controle, não havia mais nada exceto pele contra pele e necessidade urgente e primitiva. Quando ele a preencheu finalmente, foi com um gemido rouco que vinha de algum lugar profundo e ferido dentro dele. Dália segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar nos olhos dela. E havia lágrimas escorrendo pelas têmporas dela, mas também havia algo que parecia perigosamente próximo de amor. Omar se moveu, estabelecendo ritmo que era desesperado e pouco coordenado, mas absolutamente perfeito. Ela se movia com ele, corpos encontrando sincronia antiga e instintiva, subindo juntos até que ambos despedaçaram simultaneamente. Ele desabou sobre ela, enterrando o rosto no pescoço dela, inalando perfume de jasmim, murmurando palavras que ela não podia ouvir, palavras de amor e necessidade, e desculpas por todo o tempo desperdiçado. E então, escuridão o reclamou, arrastando-o para sono profundo induzido por remédios e exaustão. Quando Omar acordou 12 horas depois no próprio quarto, não tinha memória clara da noite anterior. Fragmentos confusos, sensações vagas, impressão de que algo tinha acontecido, mas incapaz de separar realidade de sonho febril. Ele assumiu que tinha sido alucinação. Fantasia produzida pela combinação tóxica de analgésicos e perda de sangue. Porque não podia ter sido real. Ele nunca quebraria o controle assim. Nunca se permitiria aquela vulnerabilidade. E Dália acordou sozinha na cama. O corpo ainda dolorido de forma deliciosa. O coração partido de forma devastadora. Porque ela sabia que tinha sido real. Real e intenso e transformador. Mas na manhã seguinte, quando se cruzaram no corredor, Omar olhou através dela como sempre fazia. Sem reconhecimento, sem calor, sem memória daquela noite onde finalmente tinham sido um. Dália entendeu. Ele não lembrava, ou fingia não lembrar porque lamentava. E ela se sentiu mais invisível do que nunca. 3 meses depois, Dália percebeu que sua menstruação não tinha vindo. Novamente. Ela esperou mais 2 semanas antes de reunir coragem para fazer o teste. E quando as 2 linhas apareceram rosa-choque, indiscutíveis e permanentes, o mundo dela parou completamente. Grávida. Ela estava grávida. De uma noite que Omar não lembrava. De um momento de conexão real em 3 anos de casamento vazio. De algo que tinha sido acidente e emergência médica e erro de julgamento dele. O pânico tomou conta primeiro. Como ela diria? Como explicaria? Ele acreditaria nela? Ou pensaria que ela tinha traído de alguma forma? Mas então, sentada no chão frio do banheiro abraçando os joelhos, Dália sentiu algo mais forte que pânico. Alívio. Alívio imenso e vergonhoso.
porque aquele bebê era dela, seu, algo que ela poderia amar sem medo de rejeição. Alguém que precisaria dela, veria ela, amaria ela, e 3 anos casada com um homem que nunca a quis, tinham ensinado uma lição brutal. Ela não podia ficar ali. Não podia criar uma criança naquele ambiente de frieza e indiferença. Não podia permitir que seu filho crescesse vendo a mãe sendo tratada como fantasma no próprio casamento. A decisão formou-se clara e definitiva. Ela iria embora. Iria para a tia Nádia, que morava em cidade pequena, longe dali. Criaria o bebê sozinha. Daria à criança amor e atenção e presença que ela mesma nunca teve. Omar não sentiria falta dela. Ele mal percebia que ela existia. Dalia passou 2 dias planejando meticulosamente. Juntou o dinheiro que tinha economizado da mesada que recebia. Empacotou uma mala pequena com apenas o essencial. Ligou para a tia explicando a situação e pedindo abrigo. E então, na noite que escolheu para partir, escreveu carta. Carta explicando tudo. A noite que eles passaram juntos quando ele estava alterado de remédios. A gravidez resultante. A decisão de partir porque não podia mais viver invisível. A absolvição de qualquer responsabilidade, porque ela sabia que ele nunca tinha querido aquele casamento. Dália colocou a carta sobre a mesa do escritório dele, pegou a mala pequena e saiu do palácio às 2 da madrugada sem olhar para trás. Omar voltou de jantar oficial às 3 da manhã, exausto de sorrisos falsos e conversas políticas vazias. Entrou no escritório para deixar o paletó e viu o envelope branco sobre a mesa. Não tinha remetente. Apenas Omar, escrito em caligrafia que ele reconheceu imediatamente como sendo dela. Curioso e vagamente preocupado, ele abriu. E seu mundo desmoronou completamente. A letra delicada e feminina dela contava a história impossível. À noite 2 meses e meio atrás, quando ele voltou ferido, alterado de analgésicos fortes, perdido nos corredores. Como ela o encontrou, ajudou, e então, aconteceu. Eu sei que você não lembra. Eu vi nos seus olhos no dia seguinte que para você foi sonho ou alucinação, mas foi real. E resultou em consequência que mudará minha vida completamente. Ela estava grávida. Grávida do filho dele. Do filho que foi concebido na única noite em 3 anos onde as máscaras caíram e eles foram verdadeiramente marido e mulher. E ela tinha partido. Não posso mais viver invisível no meu próprio casamento. Não posso criar uma criança vendo a mãe ser tratada como fantasma. Você cumpriu seu dever, Omar. A aliança foi preservada. 3 anos são suficientes. Eu te liberto da obrigação que nunca quis. Vou criar nosso filho sozinha, longe, e você pode seguir sua vida como se eu nunca tivesse existido. Porque no fundo, para você eu nunca realmente existi. Omar leu a carta 3 vezes, depois 5, depois 10. Cada palavra era facada, perfurando a armadura de frieza que tinha construído tão cuidadosamente, revelando a verdade sangrenta por baixo. Ele lembrava. Deus, como ele lembrava. Fragmentos voltavam agora com clareza brutal, o perfume dela, a suavidade da pele, os olhos dourados olhando para ele com emoção que ele não conseguia nomear na época, mas reconhecia agora. Amor. Ela o olhava com amor. E ele tinha fingido que não lembrava porque era mais fácil. Porque reconhecer significaria quebrar o controle. Significaria admitir que a queria. Significaria vulnerabilidade que o aterrorizava. Mas ela estava grávida. Grávida do filho dele. E tinha partido porque ele a tinha tratado tão mal, com tanta frieza, que ela preferiu criar um filho sozinha do que continuar invisível ao lado dele. O pânico que inundou Omar era diferente de qualquer coisa que tinha sentido. Não era medo de guerra, ou perda de poder, ou humilhação política. Era terror absoluto de ter perdido a única coisa real na vida dele. A única pessoa que o via por quem ele era e o amava mesmo assim. A mulher que ele tinha empurrado para longe com tanta força que ela desistiu completamente. Omar pegou o telefone com mãos tremendo violentamente. Mobilizem todos, agora. Encontrem minha esposa. Usem todos os recursos. Quero ela localizada em 3 horas. Senhor, são 4 da manhã. Agora! O rugido dele ecoou pelo palácio inteiro. Porque Omar finalmente entendia. 3 anos de casamento fingindo que não a queria quando cada célula do corpo dele ansiava por ela. 3 anos empurrando para longe porque tinha medo de vulnerabilidade.
3 anos desperdiçados em covardice quando podiam ter sido felizes. E agora, ela estava grávida e sozinha, e pensando que ele não ligava. Ele ligava. Deus, como ele ligava. Ela era tudo, tinha sido desde o início. Ele só tinha sido idiota demais, assustado demais, danificado demais para admitir. Mas não mais. Não mais frieza, não mais distância, não mais silêncio. Omar ia encontrá-la. Ia buscá-la de volta. Ia passar o resto da vida provando que ela não era invisível, que nunca foi. Que ele a via desde o primeiro momento, mas era covarde demais para deixá-la saber. Mesmo que levasse dias, mesmo que ela resistisse, mesmo que ele tivesse que se ajoelhar e implorar e despedaçar completamente o orgulho que tinha protegido por 3 anos inteiros. Ele ia trazê-la de volta. Ou morreria tentando. Dália chegou à casa pequena e modesta da tia Nádia ao amanhecer, exausta da viagem longa de ônibus, as emoções oscilando entre alívio de ter escapado e tristeza devastadora de ter deixado para trás o único homem que amaria. Nádia abriu a porta antes mesmo que ela batesse, puxando a sobrinha para abraço apertado, que fez as lágrimas finalmente caírem. Vem, Habibti, você está segura agora. Segura, mas não completa. Nunca mais completa. Dália passou os 3 dias seguintes em torpor estranho. Ajudava a tia nas tarefas domésticas mecanicamente, comia quando lembrava, dormia em surtos irregulares interrompidos por sonhos de olhos negros intensos que nunca haveriam de verdade. E então, na tarde do 3º dia, alguém bateu na porta com urgência que fez ambas as mulheres pularem assustadas. Nádia abriu. E congelou completamente. Omar Hakim estava ali. O sheik mais poderoso do deserto, usando terno amassado, barba por fazer, olhos vermelhos de quem não dormiu em dias, expressão de homem à beira do colapso total. Onde ela está? A voz dele saiu rouca e desesperada. Nádia se afastou em silêncio, indicando a sala onde Dália estava parada como estátua, mala pronta ao lado, porque tinha planejado fugir de novo se ele aparecesse. Os olhos dele encontraram os olhos dela, e algo no rosto dele quebrou completamente o controle. A frieza, as máscaras perfeitas que ele tinha usado por 3 anos. Havia vulnerabilidade total ali, terror de perdê-la, amor nu e cru, e desesperado que ele não tentava mais esconder. E então, Omar fez algo impensável para homem de seu status e poder. Caiu de joelhos diante dela no chão simples da casa da tia, sem se importar com dignidade ou orgulho ou aparências, e levantou as mãos. As mãos dele formaram sinais perfeitos, claros, deliberados em linguagem de sinais árabe. Eu te amo. Dália engasgou, as pernas quase cedendo. Ele aprendeu. As mãos dele continuaram, trêmulas, mas determinadas. Sempre amei, desde primeira noite, quando, dignidade, na forma que você me olhou. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, sem vergonha, sem tentar esconder. Tinha medo de sentir isso por alguém, de novo, após Alicia me humilhar. Tinha medo de vulnerabilidade. Tinha medo de amar você e você me rejeitar. As mãos dele caíram brevemente, tremendo violentamente, então voltaram a sinalizar. Eu fui idiota, eu fui covarde, desperdicei 3 anos, quando podíamos ter sido felizes, tratei você como fantasma, quando você era a única pessoa real na minha vida. Dália estava chorando também agora, as lágrimas caindo sem controle enquanto assistia o homem que a tinha ignorado por 3 anos despedaçar completamente o orgulho dele aos pés dela. Você é forte, você é linda, você é digna, você é perfeita. Eu não mereço você, mas estou implorando, mesmo assim. Omar pegou as mãos dela, segurando-as contra o peito dele onde ela podia sentir o coração batendo descontrolado. Volta, por favor, volta comigo, me deixa passar o resto da vida provando que você não é invisível, que eu te vejo, que sempre vi, que você é tudo. Dália mal conseguia ver através das lágrimas. Suas mãos sinalizaram de volta, tremendo tanto que ela mal formava os sinais corretamente.
Por que agora? Por que 3 anos? Ignorando. Me? Omar soltou uma das mãos dela apenas para enxugar as próprias lágrimas antes de sinalizar de novo. Mais rápido agora. Desesperado para que ela entendesse. Por quê? Eu sabia que, se eu te tocasse uma vez, nunca conseguiria parar. Se eu aprendesse sua língua, teria que conversar com você. Se eu conversasse, me apaixonaria completamente. E eu tinha tanto medo de amar e ser rejeitado de novo. Ele se inclinou para frente até a testa dele tocar a testa dela, os olhos fechados, respiração saindo em soluços irregulares. Mas perder você é pior, muito pior. Eu prefiro amar você e arriscar rejeição do que viver mais um dia sem você. Os sinais dele ficaram mais lentos, mais deliberados. Nosso filho, nosso bebê. Eu quero estar lá. Quero ver você crescer, grávida. Quero sentir chutes. Quero estar na sala quando nascer. Quero ser pai de verdade, não pai distante. Quero família real com você. As mãos dele caíram novamente, desta vez segurando o rosto dela entre as palmas grandes e quentes, forçando-a gentilmente a olhar nos olhos dele. Me perdoa. Ele sinalizou com uma mão enquanto a outra segurava o queixo dela. Por favor, me perdoa. E me dá chance de fazer certo desta vez. Dália olhou nos olhos negros que a tinham ignorado por 3 anos. Mas não viu indiferença agora. Viu amor. Amor desesperado e assustado e vulnerável. Viu o homem quebrado implorando por segunda chance. Viu o futuro que ela tinha desejado por tanto tempo finalmente ao alcance. Mas também havia medo. Medo de acreditar. Medo de se abrir de novo. Medo de que ele mudasse de ideia. Que a frieza voltasse. Que ela voltasse a ser invisível. Seus sinais saíram lentos, pesados de emoção conflituosa. Eu te amo há 3 anos. Estava morrendo, invisível. Estava desaparecendo, pouco a pouco. E você nunca percebeu? Eu percebi. A resposta dele veio imediata, firme. Percebi. Todos os dias. Vi você murchar. Vi a luz nos seus olhos diminuir. E me odiava por isso, mas não conseguia parar de ter medo. E agora, medo foi embora? Não. A honestidade brutal. Ainda tenho medo. Medo de não ser bom o suficiente, de decepcionar você, de você perceber que pode ter alguém melhor. Ele puxou as mãos dela para os lábios dele, beijando as palmas gentilmente. Mas estou disposto a ter medo, se isso significar ter você comigo. Estou disposto a ser vulnerável, se você me ensinar como. Dália sentiu as defesas desmoronando. Sentiu o amor que tinha guardado tão cuidadosamente transbordando. Sentiu esperança acendendo pela primeira vez em 3 anos. Mas precisava saber. Precisava ter certeza. Como você aprendeu língua de sinais? 3 dias. A resposta veio com algo que parecia vergonha. 3 dias. Sem dormir, sem comer, apenas estudando, porque eu precisava poder falar com você na sua língua. Precisava mostrar que você vale o esforço. Algo derreteu dentro dela. 3 dias. Ele tinha aprendido linguagem complexa em 3 dias, porque estava desesperado para se comunicar com ela. Você realmente quer isso? Quer mim? Quer nosso bebê? Omar se levantou finalmente, puxando ela com ele, as 2 mãos segurando o rosto dela como se fosse coisa mais preciosa do mundo. Quero você mais do que próxima. Respiração. Quero acordar com você nos meus braços. Quero conversar com você por horas. Quero conhecer cada pensamento, cada sonho, cada medo. Quero ver você crescer, grávida, com nosso filho. Quero ser marido de verdade, não marido num papel.
Ele se inclinou, parando com os lábios a milímetros dos lábios dela. Volta pra casa comigo, por favor. E Dália, que tinha sido invisível por 3 anos inteiros, que tinha partido porque não aguentava mais não ser vista, finalmente sentiu-se completamente visível. Sim, ela sinalizou, sorrindo através das lágrimas. Sim, eu volto. O beijo que Omar deu nela foi diferente do beijo daquela noite meses atrás. Não era urgente ou desesperado ou confuso por remédios. Era promessa, era compromisso. Era amor declarado sem máscaras ou defesas. Quando se separaram, Omar sinalizou uma última coisa. Nunca mais silêncio entre nós. Prometo, vamos conversar todos os dias. Você vai me ensinar tudo que eu não sei e eu vou passar vida inteira provando que você é vista, amada, essencial. Os 6 meses seguintes foram transformação completa. Omar manteve cada promessa. Todos os dias ele praticava linguagem de sinais, melhorando constantemente, conversando com Dália por horas sobre tudo e nada. Aprendeu os sonhos dela, viajar pelo mundo, estudar literatura, ter jardim enorme. Aprendeu os medos dela, nunca ser suficiente, ser abandonada de novo. Aprendeu os gostos dela, chá de hortelã, poesia persa, pôr do sol sobre o deserto, e ela aprendeu sobre ele. Sobre o menino solitário que cresceu com expectativas esmagadoras. Sobre o homem que construiu máscaras de frieza para proteger coração macio demais. Sobre o sheik que ansiava por conexão real em meio a um mar de falsidade. Eles jantavam juntos todas as noites, não em extremidades opostas de mesa enorme, mas sentados lado a lado onde ele podia segurar a mão dela enquanto comiam. Dormiam no mesmo quarto, na mesma cama. Corpos entrelaçados todas as noites. Omar colocava a mão sobre a barriga crescente dela constantemente, sorrindo quando sentia chutes, sinalizando para o bebê. Contratou intérpretes especializados para estarem disponíveis 24 horas. Aprendeu canções de ninar em sinais. Transformou a ala inteira do palácio para ser totalmente acessível. Quando Dália entrou em trabalho de parto, Omar estava ao lado dela cada segundo. Segurou a mão dela, enxugou o suor, sinalizou encorajamento quando ela achava que não aguentava mais. E quando o bebê finalmente nasceu após 12 horas exaustivas, quando o médico colocou o menino pequenino nos braços dela, Omar chorou abertamente. Ele é perfeito. Ele sinalizou com uma mão enquanto a outra traçava gentilmente o rosto minúsculo do filho. Nosso filho perfeito. Mas então, nos dias seguintes, perceberam algo. O bebê não reagia a sons altos, não virava quando falavam, não assustava com barulhos súbitos. Os testes confirmaram. O menino tinha nascido surdo, assim como a mãe. Dália segurou o filho contra o peito, lágrimas escorrendo silenciosas enquanto processava. Parte dela tinha esperado, desejado que o bebê não herdasse aquilo que a família dela sempre chamou de defeito. Que ele não precisasse passar pela vida como ela passou, sempre à margem, sempre diferente, sempre invisível. Mas então Omar pegou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. Ele é igual à mãe perfeita dele. Os sinais vieram lentos, deliberados, pesados de significado. E vai crescer, sabendo que é perfeito, exatamente como é. Lágrimas continuaram caindo, mas agora eram lágrimas de alívio e gratidão. Não tem medo, ela sinalizou. Que ele seja diferente, que pessoas julguem. Pessoas sempre julgam. Omar respondeu, beijando a testa dela gentilmente. Mas nosso filho vai saber que é amado, vai saber que é visto, vai saber que ser surdo não é defeito, é apenas parte dele. Ele pegou o bebê nos braços grandes e cuidadosos, olhando para o filho com um amor tão intenso que era quase palpável. Vou transformar reino inteiro, se for necessário. Todos vão aprender sinais, todos vão ver que ser surdo não é menos, é apenas diferente. Naquela noite, Omar emitiu decreto oficial. Linguagem de sinais seria ensinada em todas as escolas do reino. Intérpretes seriam treinados e disponibilizados gratuitamente.
Eventos públicos teriam interpretação simultânea sempre, e escolheram nome para o filho juntos, sinalizando opções um para o outro até encontrarem o perfeito, Rauf al-Zahir. Omar sinalizou o significado para Dalia, os olhos brilhando de emoção. Nome significa, ó, homem, bondoso, cuja presença brilha. Perfeito, Dália sinalizou, sorrindo através das lágrimas felizes. Nome perfeito para bebê perfeito. 3 anos depois, Dália acordou com luz do sol entrando pelas cortinas abertas e peso familiar de braço forte ao redor da cintura. Omar estava acordado atrás dela. Ela percebeu pelo padrão da respiração. Os dedos dele traçavam círculos preguiçosos na barriga dela. Barriga que estava crescendo de novo porque esperavam o segundo filho. Ela se virou nos braços dele, sorrindo ao encontrar os olhos negros que a observavam com ternura, que ainda a surpreendia às vezes. Bom dia. Ele sinalizou com a mão livre. Bom dia. Ela sinalizou de volta, inclinando-se para beijá-lo gentilmente. Movimento súbito veio do quarto ao lado. Dália conhecia o padrão. Rauf tinha acordado e queria atenção. Omar saiu da cama rápido, vestindo calça de pijama e cruzando para o quarto do filho. Dalia o seguiu mais devagar, parando na porta para observar. O menino de 3 anos estava de pé na cama, os braços levantados exigindo ser pego. Tinha cabelo negro do pai, olhos dourados da mãe, sorriso que iluminava qualquer cômodo. Omar o pegou no colo, girando até o menino rir silenciosamente, então sinalizou. Bom dia. Rauf. Dormiu bem? As mãozinhas pequenas sinalizaram de volta, ainda descoordenadas, mas compreensíveis. Dormi. Bom. Onde? Mama. Aqui. Dalia se aproximou, beijando o topo da cabeça escura. Bom dia, meu amor. Rauf se jogou dos braços do pai para os braços dela, enroscando-se contra o peito dela como sempre fazia de manhã. Fome, ele sinalizou dramaticamente, fazendo ambos os pais rirem. No café da manhã, a família sentou junta na mesa menor que Omar tinha mandado fazer. Tamanho íntimo, não mesa protocolar enorme. Rauf comia panquecas entusiasticamente enquanto contava sobre sonho que teve através de sinais rápidos. E, então, dragão grande veio, mas eu não tinha medo, porque Baba estava comigo. Claro que eu estaria comigo. Omar sinalizou sorrindo. Sempre vou proteger você. E mama também. E mama também, Dália confirmou. Sempre. Após café da manhã, Omar levou Rauf para o jardim enquanto Dália ficou descansando. Gravidez estava sendo mais cansativa desta vez. Através da janela, ela os observava. Omar ensinava o filho a cuidar das rosas, sinalizando nomes de cada cor, deixando Rauf tocar as pétalas gentilmente. O menino perguntava milhões de questões que o pai respondia pacientemente, nunca apressando, nunca ignorando. E Dália lembrou. Lembrou de 3 anos atrás, quando ela mesma era invisível naquele palácio. Quando caminhava pelos mesmos jardins sozinha e despercebida. Quando o homem que agora sinalizava tão amorosamente com o filho se recusava de aprender uma única palavra na língua dela. A transformação era completa, e real, e permanente. Omar cumpriu cada promessa que fez naquele dia quando a encontrou na casa da tia. Nunca mais houve silêncio entre eles. Nunca mais ela se sentiu invisível. Nunca mais ele escondeu atrás de máscaras de frieza. À noite, quando Rauf estava dormindo e eles deitaram juntos na cama, Omar puxou Dália para perto, a mão descansando sobre a barriga arredondada onde o segundo filho crescia. Feliz? Ele perguntou, sinalizando com a mão livre. Mais do que imaginei possível. Ela respondeu honestamente. Eu também. Os dedos dele traçaram o rosto dela na luz suave do quarto. Você salvou minha vida. Sabe disso? Não, entendo. Eu estava morto por dentro, 3 anos, morto, escondido, atrás de frieza e medo. Você me trouxe de volta à vida. Dalia segurou a mão dele contra o próprio rosto, virando para beijar a palma. Você também me salvou. Estava desaparecendo, ficando invisível.
Você me fez visível de novo. Nunca mais vai ser invisível. A promessa veio firme e absoluta. Vou passar cada dia do resto da vida vendo você, amando você, mostrando que você é essencial. E Omar mantinha aquela promessa, todos os dias, em pequenas formas e grandes gestos. No reino, a transformação que ele iniciou continuava. Linguagem de sinais era ensinada em todas as escolas agora. Intérpretes trabalhavam em hospitais, tribunais, prédios governamentais. A comunidade surda, que tinha sido marginalizada por gerações, finalmente tinha voz e visibilidade. E tudo começou porque um sheik orgulhoso aprendeu a se ajoelhar. Porque um homem assustado aprendeu a ser vulnerável. Porque alguém poderoso descobriu que força verdadeira não vem de controle, mas de abertura. Omar tinha se casado com Dália para salvar a aliança política. Por obrigação. Por necessidade. Mas descobriu que casamento verdadeiro não é construído em obrigação. É construído em escolha diária. Em vulnerabilidade mútua. Em comunicação real. Não apenas através de palavras, mas através de ações que mostram amor. E enquanto segurava a esposa nos braços, sentindo o filho se mover na barriga dela, sabendo que o filho mais velho respirava pacificamente no quarto ao lado, Omar soube com certeza absoluta. Ele tinha encontrado algo infinitamente mais valioso que qualquer aliança política ou poder ou riqueza. Tinha encontrado lar, família, amor verdadeiro, com a mulher que todo mundo chamava de defeituosa, mas que era absolutamente perfeita. Com o filho surdo que era bênção, não maldição. Com a vida que quase perdeu por ser covarde demais para arriscar o coração. E ele nunca mais seria covarde assim. Nunca mais esconderia atrás de frieza. Nunca mais deixaria medo governar. Porque amar Dália, amar completamente, vulneravelmente, abertamente, era a coisa mais corajosa que ele já tinha feito. E valia cada momento de medo, cada pedaço de orgulho despedaçado, cada máscara quebrada. Valia tudo. Ela valia tudo. Da invisibilidade total ao amor verdadeiro. Se essa transformação de Omar e Dália te emocionou, se você sentiu cada momento dessa jornada de 3 anos de solidão, até a família feliz, inscreve-se no canal agora. E como sempre, chegamos ao momento que os melhores amigos do canal já sabem. Comentário da galera que assiste até o final. O comentário de hoje vai ser: ouvir com o coração. Hoje estamos mais poéticos, né? Obrigado por chegar aqui e enquanto Omar aprendeu a ver Dália depois de anos de frieza. Você sabia que existem outras histórias de sheiks, onde os segredos escondidos são ainda mais devastadores? Escolhe uma das histórias que estão na tela agora e descobre destinos que vão te fazer sentir tanto quanto esse. Te vejo lá.